Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do nosso estudo de hoje é a parábola do grão de mostarda. Será que grão de mostarda significa fé? Realmente é isso? Será que este foi o ensino que Jesus quis trazer ali, algo sobre fé, quando ele contou esta parábola? Este será o nosso tema de hoje. Usaremos a própria Bíblia, os textos bíblicos, para tentarmos entender, compreender melhor esta parábola. Vamos ao texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente, ele enfatizou aqui, né? É realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Será mesmo a menor de todas as sementes? Será mesmo que se torna a maior das plantas a ponto de se tornar uma árvore? E as aves poderem fazer ninhos nos seus ramos? Vamos conhecer a mostarda. Separei umas fotos aqui. Vejam bem como é pequeno um grão de mostarda. Realmente uma semente de mostarda é pequena, bem pequenina, né? Mas existem outras sementes, sim, bem menores que o grão de mostarda ou a semente de mostarda. Será que Jesus não sabia disso? Ou ele mentiu ali para os seus ouvintes? Será? Claro que não, né, gente? Jesus sabia, claro que ele conhecia, mas eu entendo que ali, para o contexto da época, naquela região, sim, era a menor semente que eles conheciam. Eu entendo desta forma, e também estamos falando de uma parábola. E nós veremos isso porque uma parábola nós podemos sim fazer certos exageros. Daqui a pouco nós veremos a respeito disso. Vejam esta foto aqui artística, né? Um grão de mostarda e ao fundo uma árvore, fazendo uma alusão aqui deste grão de mostarda se faria, né, se formaria uma grande árvore. Será mesmo? Vejam uma plantação. Aqui a plantação de mostarda. Veja aqui um ramo de mostarda e os raminhos da mostarda. Será mesmo que os passarinhos podem se aninhar aqui? Será que faz sombra suficiente aqui e espaço suficiente para os passarinhos se aninharem? Claro que não, né? Vejam aqui o tamanho que eles chegam, que esses ramos chegam. Uma criança perto, uma árvore ao fundo, está bem distante, né? O tamanho para atingir aqui e se tornar uma árvore. Então, este aqui é o grão de mostarda, uma plantação de mostarda. Vejam aqui um raminho, como é tão frágil, né? Tão simples, mas frágil, bem fino, frágil e pequeno. Este é o grão de mostarda e a planta da mostarda. Não chega a se tornar uma árvore. Mas por que muitas vezes nós aprendemos e ouvimos falar que o grão de mostarda faz referência à fé? Significa fé? De onde surgiu isso, né? Surgiu também no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20, e diz o seguinte: E ele lhes respondeu, ele, Jesus, ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Daqui que surgiu isso. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O que estava acontecendo aqui neste texto? Aconteceu que os discípulos encontraram um menino possesso e não conseguiram curá-lo. E eles chegam até Jesus e vão questionar por que nós não conseguimos curar o menino possesso? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então Jesus comparou aqui a pequenez. O problema não era a fé, mas a pequenez da fé. Era tão pouca a pequenez da fé que os discípulos tinham que não chegava nem a pequenez do grão de mostarda. Sim, aqui querendo trazer também, comparar a pequenez do grão de mostarda. O problema aqui é o tamanho. Então a pequenez da fé, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, então, se o tamanho da fé de vocês fosse pelo menos no grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda aqui já é pequeno,
nada seria impossível para vocês. Então, é este o ensino aqui que Jesus quis trazer. Primeira coisa é a pequenez da vossa fé. O problema era o tamanho. Então, ele comparou a pequenez da fé como a pequenez do grão de mostarda. Então, não é uma parábola. Foi um acontecimento, foi um fato realmente ali que aconteceu com os discípulos. Esse é o primeiro ponto, a primeira observação. E segundo, foi uma exortação sobre a pouca fé dos discípulos, a pequenez da fé dos discípulos. O problema era o tamanho da fé, que se fosse pelo menos pequena do tamanho de um grão de mostarda, nada seria impossível. Quer dizer, era tão ínfima a fé dos discípulos, tão pequena, que eles não conseguiram, né? Era bem menor que o grão de mostarda, é isso que Jesus quis dizer. Em nenhum momento ele realmente colocou a fé como um grão de mostarda, comparando a fé. Ele comparou a pequenez da fé, né? O tamanho. E o que significa então parábola? Isso aqui não é parábola, que acabamos de ler, mas o nosso estudo de hoje é uma parábola. Vamos entender o que significa parábola, esta palavra, parábola. Em hebraico é Agadá. Aqui está escrito em hebraico, se lê da direita para a esquerda, né? Agadá. Então, Agadá. E o que significa Agadá? Literalmente significa contar ou fluxo. Fluxo no sentido de transmissão, no sentido de ser um facilitador ali para transmitir algo. Então, um fluxo nesse sentido. Então, Agadá tem essa incumbência, né? Esse sentido de transmitir algo. Segundo, a Agadá serve, né, a parábola serve para expandir a compreensão e memorizar o ensino. Então, se você conta uma história ali, você, com a história, você ajuda a expandir esse entendimento, a compreensão e a guardar melhor o que você tem ali de ensino para trazer, tá certo? Então, essa história da parábola serve para isso, principalmente. Então, a parábola também usa de alegorias que você pode trazer ali no contexto da história. E, na verdade, você cria certos exageros também. Sim, tem-se a liberdade de colocar exageros ou coisas surreais ou que não são reais mesmo ali, né? Então, por isso que eu coloquei história, aquilo que não é verdadeiro, não é história. Então, é uma história, algo inventado, formulado ali, e também pode conter exageros e alegoria, presença de alegoria. Também era usada para exortações morais ou conselhos práticos, não apenas para o ensino, mas muitas vezes também para trazer uma exortação ou um conselho. E sempre, ou quase sempre, tem um sentido oculto. Então, sempre ou quase sempre, a parábola ou a Agadá, ela traz um sentido oculto e ela passa a mensagem para quem precisa entender. Então, às vezes, vem bem codificada, a história ali vem bem codificada, mas quem precisa entender tem um sentido oculto ali, e quem precisa entender vai entender, mesmo que venha com muita alegoria, com muita história contada ali. Tem o sentido oculto e quem precisa entender realmente vai receber a mensagem. E era recurso de ensino dos rabinos, era muito utilizado ali pelos rabinos para reforçar o seu ensino. Há muitos escritos antigos dos judeus, da tradição judaica, e existem muitas parábolas escritas ali, coisas até milenares, de quase 2000 anos atrás. Existem escritos antigos assim, que existem muitas parábolas. Era comum os rabinos utilizarem parábolas para reforçar ali o seu ensino. E lembrando que Jesus foi chamado de rabino, ele era rabino, foi chamado de Rabi, Rabone, que significa mestre, que significa rabino. Aqui tem a referência de onde ele foi mencionado desta forma. Então, sim, ele conhecia este recurso, a parábola ou a Agadá, por isso que ele também se utilizou deste recurso de ensino, a parábola. Então, entendemos aqui o significado de parábola e como nós utilizamos a parábola. Mas, voltando ao tema de hoje, se não significa fé, se o grão de mostarda não significa fé,
O que será que Jesus quis trazer de ensino ali, nesta parábola do grão de mostarda? O que será? Vamos ler aqui, né? Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus. Então vejam bem, ele começou aqui, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então aqui o foco já mudou, né? Não é mais a fé. Ele não está falando de fé, ele está falando do reino dos céus. O ensino que ele quer trazer aqui é sobre o reino dos céus. O primeiro ponto é uma parábola, certo? Aqui ele já começa, outra parábola lhes propôs. Então, é uma parábola, já começa o primeiro ponto, é uma parábola. Segundo, o ensino que ele queria trazer ali era sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E ele segue o texto que nós já lemos e aqui. O terceiro ponto, o foco era o grão de mostarda, que era comparado a algo, certo? Isso para trazer um ensino sobre o reino dos céus. Ele é comparado ao reino dos céus? Sim, mas tem mais um terceiro elemento ali. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é alegoria para algo. O que será este algo? Tipificando o quê? Fé nós já vimos que não é, porque o outro texto era o ensino ou a exortação ali, e não era uma parábola, era sobre o tamanho da fé e o tamanho do grão de mostarda. Então, não significa fé. O que será, então, que significa o grão de mostarda nesta parábola? Esta é a grande pergunta do nosso estudo de hoje. Nós vamos começar estudando aqui com o texto no livro de Salmos, então é o Salmo 22, versos 27 e 28. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. E quando fala confins da terra, era todo o restante da terra. Ali era Jerusalém, eles tinham como Israel, aquela região, e o resto é resto, entendeu? Então, os confins da terra, o resto da terra, tá? Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Ó, lembrar-se-ão do Senhor, o Senhor. Vai chegar um momento que toda a terra se converterá ao Senhor e toda a terra se prostrará, todas as famílias das nações se prostrarão diante do Senhor. Pois do Senhor é o reino, está falando de um reino aqui, é Ele quem governa as nações, aqui é o milênio. Então, aqui está falando do milênio, quando isso vai acontecer, quando Jesus voltar, a sua segunda vinda será de majestade, ele será o grande rei das nações, sim, reinará ali em Jerusalém, a sua sede será ali em Jerusalém. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, o que se trata? O milênio, quando toda a terra se converterá ao Senhor, toda a terra se prostrará ao Senhor, pois do Senhor é o reino. Aqui é quando Jesus virá e tomará posse deste reino e ele governará todas as nações. Que coisa mais linda! Este é o reino de Deus, o reino dos céus, que será implantado aqui na terra. Algumas considerações aqui eu quero fazer para nós começarmos a entender aqui o contexto desta parábola. Primeira consideração, quem era Jesus ali, naquele momento? Jesus era rabino, o mestre, estava trazendo o ensino e judeu. Não podemos esquecer isso, nunca. Jesus era judeu. Segundo, quem era seu público-alvo ali? Ali, sinceramente, quem era? Os judeus. Ele disse que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Primeiro, a salvação veio para os judeus, depois para os gentios. Paulo, se eu não me engano, Paulo também fala a respeito disso. A salvação veio primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então, o público-alvo eram os judeus. Sim, tinham outros que não eram judeus? Sim, certamente, com certeza tinham. Também gentios ali ouvindo Jesus, que seguiam a Jesus também. Terceira consideração, para eles, qual era o conceito de reino? Nós já tivemos aqui uma dica muito bem dada aqui, né? Neste salmo que nós lemos aqui. Reino, então, o que era? Era o cumprimento da promessa para Israel. O reino de Deus, isso é o contexto de reino, o reino de Deus, que se cumprirá aonde? Em Israel. Com quem? Com o povo de Israel e todos os demais que se agregarem, se aproximarem a Israel. Então, isso é o conceito de reino. É um reino mundial de justiça
e de paz, de plena paz e de justiça, ou seja, é um reino perfeito, né? E quem estará como rei? O Messias, Jesus. Jesus será rei ali em Jerusalém. Será um reino onde valerá a lei e os preceitos de Deus. Sim, todo reino tem lei. Não pense que não tem lei. Ah, a lei acabou. Não, não acabou não. Sempre teve, sempre existiu e sempre existirá. Vai continuar existindo também no milênio. A Torá, os ensinos, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus também ainda existem hoje, certo? Então, este é o contexto e o conceito de reino ali para a época. Nós precisamos entender isso. Então, falando-se com o judeu, de um judeu para judeu, quando se fala o reino dos céus, a primeira coisa que vinha na mente era isso aqui para eles. O reino onde o Messias trará aqui na terra as leis de Deus, os preceitos de Deus, que toda a terra se convertendo a Deus e se prostrando a Deus. Este é o conceito de reino. Então, o ensino de Jesus ali, ele quis dizer que o reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa, significa um grão de mostarda, e aí vem a história que ele contou. Então, tudo isso, esse contexto aqui, o reino de Deus, que será implantado aqui na terra pelo Messias, é comparado ao grão de mostarda. E vamos entender, já estamos começando a entender. Primeira parte, o conceito de reino de Deus. E aqui nós precisamos entender o seguinte, quando ele traz esta parábola, ou esta sequência de parábolas ali, ele traz um ensino, sim, mas eu entendo também que ele trouxe um consolo também, principalmente um consolo, porque a época que eles viviam, eles eram assolados ali pelo Império Romano. Muitos ali eram tidos como quase escravos, muitas das vezes pelos seus senhores, pelo senhorio ali, que eram os romanos. Sim, eles deviam muita coisa ao Império Romano também, eles mandavam ali em tudo, certo? Então, realmente, isso aí para mim parece mais um consolo do Senhor. Olha, isso vai acontecer. Ó, será assim, assim, o reino de Deus, o reino dos céus, essa promessa vai se cumprir e vai ser assim, assim e assim. Então eu entendo que esta parábola, ela é um consolo da parte do Senhor Jesus ali, e também um lembrete para renovar a esperança na promessa. Então quando ele contou essa sequência, inclusive essa sequência de parábolas que nós vemos ali no capítulo 13, ele quis dizer isso, trazer um ensino, sim, mas também um consolo e um lembrete para renovar a esperança na promessa. Qual promessa? No reino. Olha, tá difícil, né? Tá difícil, mas vai acontecer e vai ser assim, assim e assim. Então eu entendo que quando Jesus falou a respeito disso, realmente era para trazer um consolo, para trazer ali um renovo na esperança de que realmente o reino dos céus está próximo e vai acontecer. Desta forma, certo? Ali foi o ensino do Senhor. Outro texto que eu quero trazer aqui, importantíssimo para nós começarmos realmente a ver a parábola, é este texto em Ezequiel 17, 22 a 24. Também se trata de uma parábola. Aqui eu estou vendo o finalzinho desse texto, o finalzinho do capítulo, e é uma parábola, se trata de uma parábola. Vamos ao texto. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, a ponta, só a pontinha do cedro. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro. Então, ó, da pontinha, vou pegar o renovo mais tenro, mais novo, e plantarei sobre o monte, alto e sublime. Monte, que monte será, né? No monte alto de Israel, vejam aqui, no monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Então vai se tornar uma grande árvore, porque o cedro é uma grande árvore, um cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Interessante, né? Vimos aqui algumas semelhanças, muitas semelhanças. Produzirá ramos,
algo de uma pontinha pequenininha vai se tornar uma grande árvore. Olha, animais de toda sorte vão ali buscar as suas sombras, os ramos vão dar sombra também, e as aves vão se aninhar nos seus ramos. Que coisa semelhante, não é bem parecido essa parábola aqui? E do que se tratava? Existe muito detalhe também nessa parábola, mas não é o nosso foco de hoje. Eu já vou direto ao ponto. Do que se trata esta parábola? Se trata da restauração do reino de Israel e do trono de Davi no Messias. Aqui provando aqui, naquela época ali, restaurando também, renovando a promessa do Senhor ali de restauração do trono de Davi, ou seja, é o reino messiânico, o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra, que é Israel. E nós temos alguns estudos que falam a respeito do reino de Deus, o conceito do reino de Deus, o reino dos céus, e nós convidamos você também a assistir os nossos outros vídeos que falam a respeito disso. A restauração do reino de Deus, o reino de Israel, é a mesma coisa pelo Messias, no Messias. Então aqui está falando do milênio, né? Esta parábola fala do milênio. Vejamos as semelhanças. O menor se tornando grande, se tornando enorme e grande, produzindo ramos, e os ramos, as aves se aninhando nestes ramos. Que semelhante, né? Muita semelhança. E do que se está falando disso? Do reino que voltaria ali para Israel, se tornaria tão grande que todas as aves, ou seja, todas as... o quê? Ai, quase que eu contei, quase que eu dei um spoiler aqui, mas eu não vou dar não, vou segurar um pouquinho para mais adiante. Vamos lá então. Então vamos direto. Israel, o relógio do mundo. Não podemos esquecer isso. Todas as promessas são para Israel. Sempre foram e sempre serão para Israel. Então Israel é o relógio do mundo. Toda a Bíblia fala a respeito de Israel, da promessa ali para este povo. E vai se cumprir. Deus é fiel e vai cumprir a sua promessa, a sua grande promessa. Então, baseado já nesta última parábola, nesse conceito de reino que nós já entendemos o que significa esse reino, é o reino de Israel restaurado no Messias, o reino de Deus que será restaurado no trono de Davi no Messias. Vamos começar a analisar aqui a parábola do tema de hoje, né? O grão de mostarda. Então, deixarei o texto aqui no canto superior para nós termos aqui como parâmetro, tá? Ele começa dizendo no singular, ao grão de mostarda, né? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Ele falou no singular, um grão, ao grão de mostarda, um grãozinho só, né? Isso é importante ressaltar. Segundo, ele falou aqui, o homem pegando nele, semeou. Então, o homem também, no singular, e pôs um artigo definido aqui, o homem, que é o semeador, porque ele semeou no campo. Se nós fizermos a mesma comparação com a parábola do joio, que inclusive está ali no mesmo capítulo, e ele está falando da mesma coisa, o reino dos céus, o reino de Deus, e também na parábola do joio, Jesus explica o significado da parábola, nós vamos ver o quê? Que o homem que plantou ali a boa semente, ele chamou de filho do homem. O que significa isso? É o próprio Senhor Jesus. Então, o homem é o filho do homem. Então, o semeador, nós podemos entender o homem aqui, para nós também, seja o Senhor Jesus, seja este semeador, seja o Senhor Jesus. E também ali na parábola do joio, ele fala que o campo é o mundo, é aqui na terra, tudo aqui, todo esse globo terrestre, todos os governos, todas as nações, é o campo, certo? E eu entendo que também combina para nós aqui, que este homem seja o Senhor Jesus, e também entendo que ele semeou no seu campo, sim, no seu campo. Inclusive há um texto que fala isso, que toda a terra é do Senhor, toda a terra é minha. Ele fala assim, toda a terra é minha. E a boa semente, na parábola do joio, ele diz que são os filhos do reino. Ele chamou ali como os filhos do reino. Se são os filhos do reino, então uma semente, aqui no singular, é uma semente. Então, é um filho do reino, né? Então, já começamos a entender, separar, que faça reverência aos filhos do reino.
aos servos do Senhor que se converterão e serão servos dele, né? Servos fiéis ao Senhor. Já começamos a entender dessa forma. Então, é a menor das sementes. Interessante ele ter frisado isso. E essa palavra semente, na verdade, ela aparece em dois sentidos ali no Velho Testamento. O primeiro sentido é como planta mesmo. A palavra semente, a primeira vez aparece em Gênesis 1:11, ali na criação. E no hebraico a palavra se fala zera, se pronuncia zera. Zera é semente, é a palavra semente traduzida aqui, também no sentido de planta, e nós já vimos aqui no início. Porém, ela tem outro significado. O seu segundo significado, zera, também pode significar descendência. Muitas vezes também é traduzido como descendência. Por quê? Porque eles entendem que a semente do homem traz ali a descendência. É a semente do homem que traz a descendência. Então, por isso que eles chamam zera também de descendência. Chamam, não traduzem como descendência, porque no Antigo Testamento, no Velho Testamento, era assim, era também usado desta forma. Semente poderia ser uma planta ou a descendência, a semente do homem, então no sentido de descendência. Vemos ali em Gênesis 12, verso 17, aliança com Abraão e sua zera. Deus faz ali uma aliança com Abraão e sua zera, ou seja, a sua descendência. Também em Jeremias 31:36, neste texto, neste mesmo texto, Deus também profetiza uma nova aliança com a descendência de Abraão, ou seja, a zera de Abraão. Então nós vemos que sim, Deus chamou de descendência, de semente, Deus chamou a semente de Abraão. Será que Jesus não se referiu a uma descendência? Ou a descendência? Ou grão de mostarda? A uma só descendência? Não é verdade? Olha que mistério interessante neste texto aqui de João, capítulo 8, verso 56. Jesus falando: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Que mistério aqui. Será que a Abraão não foi revelado o final dos tempos? Ali a vinda do Senhor Jesus em glória, em poder e em majestade, tomando posse do seu reino? Certo? A descendência, o descendente ali de Abraão, que viria tomar posse desse reino, este grande reino entre todas as nações do mundo. Que coisa mais linda, né? Que segredo. A Abraão, sim, foi revelado. Sim, a Abraão, com antecedência ali, ele viu o dia do Senhor. O meu dia, quando ele fala o meu dia, que é o dia do Senhor, o dia da sua segunda vinda, o grande dia, sim, ele viu e se alegrou com isso. Que maravilha, né? É interessante também que no Velho Testamento nós muitas vezes vemos traduzido como Deus a palavra Elohim. Elohim é uma palavra plural, é o plural de El. El é Deus. Então aqui é como se fossem deuses, tá? Há um mistério muito grande neste nome aqui. Então muitas vezes quando nós vemos Elohim, então criou Elohim os céus e a terra. Então nós sabemos que Jesus estava presente desde a criação do mundo ali. Façamos o homem. Então nós sabemos que havia um plural ali, havia mais de um ali, né? Não era só Deus, o Criador, o Pai, mas o Filho estava presente ali também. Então nós vemos que Elohim traz este segredo. Então Elohim se apresentou várias vezes a Abraão ali no passado e falou com ele. Que maravilha, né? E Abraão, ele pôde ver sim o dia do Senhor. A promessa foi dada ali a ele e ele viu o dia do Senhor. Ali, naquele momento, foi plantada esta semente no coração de Abraão, essa promessa maravilhosa do Senhor e que está prestes a se cumprir nos nossos dias, não é mesmo? Vamos seguir aqui mais adiante. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8, diz o seguinte: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, falando para Israel, claro. Pois éreis
o menor de todos os povos, o menor de todos os povos, a menor de todas as sementes. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, pois o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vejam bem, o menor de todos os povos, será que não é a menor de todas as sementes? Foi um exagero aqui, o menor de todos os povos? Para aquele momento, para aquele contexto, sim. Tirou ali do Egito para erguer no momento propício, se tornar a grande nação do mundo, né? O reino messiânico ali neste povo, com este povo. Que maravilha! Então nós já começamos a entender um pouco mais. O reino de Deus, do que fala? Fala do reino messiânico, da vinda ali do Senhor Jesus, tomar posse ali do trono de Davi, como herança ali do trono de Davi. Isso é o reino dos céus, o reino de Deus. Então nós começamos a entender a promessa do Senhor, a semente ali plantada no coração de Abraão, a promessa que através dele viria o grande rei. Que coisa mais linda! E desse pequeno povo se tornaria uma grande nação, a nação do grande rei. Vamos ver então, Israel é o menor de todos os povos, nós já entendemos isso, é a menor de todas as sementes. Vamos então ver alguns aspectos importantíssimos sobre a aliança de Deus com Abraão, porque nós já começamos a entender que esta parábola faz menção a isso, a esta aliança, essa promessa de Deus e a sua aliança ali para com Abraão. Vejamos então alguns aspectos importantíssimos. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, aqui ainda o nome dele era Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Uma grande árvore, uma grande nação. Então eu até coloquei aqui, ó, grande nação. Significa o quê? Não seria a grande árvore desta parábola? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Será que essas famílias da terra não são as aves da parábola que vão se aninhar ali nos seus ramos, nos ramos desta grande árvore? Então nós começamos a entender o sentido verdadeiro, né, do que o Senhor Jesus quis ali trazer com o seu ensino ali na parábola. Gênesis 13, 15 e 16. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua zera, a tua descendência, a tua semente para sempre. Farei a tua semente, a tua descendência como o pó da terra. E aqui é duplo sentido, né? A tua descendência, sim, a descendência ali, Isaac, Jacó, né? Então, realmente, são os judeus, é Israel, mas tem o descendente, que é Jesus, que vem deste povo, desta semente ali, desta descendência, o descendente que é Jesus. Que maravilha, né? Tem duplo sentido. Então a descendência como o pó da terra, farei da tua descendência como o pó da terra, ou seja, grande, grande, a grande árvore aqui, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Que maravilha, a tua semente, a tua zera. Então, aquilo que era pequenininho se tornando tão grande, né? Gênesis 17, 3 a 7. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, ou seja, vai crescer de forma extraordinária. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua semente, a tua zera, a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Perpétua. Deus não anulou a sua aliança com este povo e nunca vai anular. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua semente, da tua descendência. Aliança perpétua. Ninguém substituiu, não. Não tem substituição desta aliança, deste povo, com a semente, com a descendência de Abraão. Porém, ele vai se tornar
pai de nações. Que mistério, né? Sim, fisicamente ele se tornou pai de muitas nações, porque Ismael também teve ali 12 tribos, gerou 12 tribos, ele teve outros filhos com Quetura também, que deu também a descendência ali de outros povos. Sim, então, literalmente ele foi pai de outras nações, mas profeticamente nós entendemos também que ele será pai de nações, porque deles surgirão ramos, e esses ramos são os gentios, que também vão ser chamados de filhos, já somos chamados de filhos de Abraão, já entramos nesta aliança como filhos de Abraão, também contados como os filhos de Abraão pela fé em Jesus. Que maravilha, né? Pai de numerosas nações, são os ramos. Eu entendo aqui são os ramos desta parábola, os gentios, os filhos de Abraão pela fé. E aqui nós temos a primeira aliança com o povo, quando a primeira vez que ele foi contado ali como nação, na saída do Egito. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, viu? Toda a terra é minha, o campo é dele, ele é o dono deste campo. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vós me sereis reino. Vocês vão ser o meu reino. Então, o reino de Deus, o reino do Senhor, o reino dos céus é Israel, quando será implantado aqui na terra, na pessoa do Senhor Jesus, no cetro, né? Do Senhor Jesus, o nosso grande rei. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, a aliança feita ali com o povo de Israel, a primeira aliança. Depois existe uma nova aliança feita por Deus com Israel, em Jeremias 31, 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. A nova aliança foi em Jesus. Depois, né, mais tarde, depois aqui de Jeremias. E com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Desposado. Então vejam aqui o sentimento do Senhor para com Israel ali, quando eles saíram do Egito. Deus sentiu ali que casou com Israel. Quem é a noiva, então? Já desde do Velho Testamento, Antigo Testamento, nós já vemos essa referência de noiva, noiva do Senhor. Quem é a noiva do Senhor no Velho Testamento? Israel, o povo de Israel. Ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora a lei, sim, continua tendo lei? Continua tendo lei. A nova aliança tem lei? Tem lei. Estamos na nova aliança? Já estamos na nova aliança. Em Jesus tem lei? Continua tendo lei, agora escrita no nosso coração e na nossa mente. O Espírito Santo escreve a lei no nosso coração e na nossa mente. Ele transforma conforme a vontade e os mandamentos de Deus. Então, seguindo o texto aqui 35 a 37. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência, a semente, a zera, de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Opa, então ele abriu um precedente aqui. Aquela aliança perpétua tem uma chance, sim, dele quebrar essa aliança. Qual é a chance? Das leis fixas, se um dia o sol parar, não tiver mais o sol, não tiver mais a lua, não tiver mais as estrelas, tiverem mais as estrelas, nem o bramir do mar, então vai deixar de ser uma nação especial, uma possessão especial, eleita de Deus, uma nação eleita de Deus. Aí sim. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, vejam bem, o Senhor pode rejeitar este povo também. Como? Se puderem ser medidos os céus lá em cima, ou os fundamentos aqui na terra. Será que, mesmo com tanta tecnologia que nós temos hoje, já conseguiram medir os céus lá em cima? Não, né? Cada vez estão descobrindo que existe mais e mais e é infinito,
não conseguem. Então, Deus não rejeitou esta nação, Deus não rejeitou a Israel, mesmo que eles estejam errados, por piores que sejam os atos dele ali, principalmente por terem negado o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Messias, o ungido por Deus aqui na terra, né? Quando foi enviado aqui na terra. Então, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor, ele não rejeitará, porque essas coisas não aconteceram e nem vão acontecer, né? Por enquanto não vão acontecer. Talvez lá em novos céus e nova terra vá acontecer, agora não. Por enquanto, Deus permanece com a sua aliança perpétua e imutável para com este povo e esta descendência. Então nós já vimos aqui uns textos muito importantes para começarmos a entender plenamente aqui esta parábola. Coloquei um resumo aqui: de ti farei uma grande nação. Então, a grande nação, o que é? Uma grande árvore, a árvore que nós vimos aqui. Ser bênção para todas as famílias da terra. O que significa isso? Ser bênção para todos os povos, todas as nações, todas as tribos, que significam o quê? As aves que vão se aninhar ali nos seus ramos. Vejamos um texto aqui muito interessante, Isaías capítulo 2, versos 1 a 3. Muito importante este texto aqui, e os judeus conhecem perfeitamente este texto aqui também. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, vejam bem, nos últimos dias já estamos chegando aqui neste dia, o grande dia. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Olha aqui, mais uma vez, todos os povos indo ali, subindo até Judá e Jerusalém. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. A casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei aqui, e no hebraico que no original é Torá, está escrito Torá, então de Sião sairá a Torá. Ou seja, a lei, ainda existe lei e existirá também no milênio. Isso aqui está falando do milênio, todas as nações subindo ali para aprender do Senhor, para conhecer os caminhos e as suas veredas do Senhor, né? E a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, de Sião sairá a Torá, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que coisa mais linda, que promessa maravilhosa. Todos os judeus, com grande esperança, eles aguardam ardentemente assim por este dia, pela chegada do Messias, que eles ainda entendem que ainda não veio ao mundo. Nós sabemos que já será a segunda vinda do Messias, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vejam bem, a lei, a Torá sairá de Israel. Que coisa linda, todos os povos afluindo ali, todos os povos subindo, todas as nações subindo até Jerusalém. São as aves, quando? No milênio, isso vai acontecer no milênio. Abraão, pai de numerosas nações, de ti farei nações. O que se trata então isso aqui? São os ramos que vão crescer desta árvore aqui na parábola, né? Para nós já entendermos a parábola. Os ramos, os gentios que agora também são chamados filhos de Abraão, temos por pai Abraão também, filhos de Abraão pela fé. Que maravilha, né? E este ensino aqui aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 17 a 26. Maravilhoso este ensino aqui de Paulo. E vale ressaltar aqui que quando Paulo fala nós, ele está fazendo referência aos judeus. Quando ele fala vós ou você, tu, ele faz referência aos gentios, tá bom? Nós, judeus, vós, gentios. E realmente aqui a carta é aos romanos, então são aos gentios, né? Se porém alguns dos ramos foram quebrados, do que ele está falando aqui? Da oliveira. Vale ressaltar também que Isaías, ele fala que Deus, o Criador, o Pai, ele chama a Israel de oliveira verde. Então, no contexto ali dos judeus, quando eles falavam de oliveira, eles entendiam que fazia referência a Israel, tá? Mas eu aprendi diferente. Não tem problema, tá?
O que importa é que a Bíblia diz que a oliveira significa Israel, tá? A própria Bíblia nos ensina isso. E que os judeus entendiam desta forma. Quando se falava de oliveira, estava fazendo referência aos judeus, a Israel. Então, certamente, Paulo conhecia o texto de Isaías, conhecia este conceito, claro, ele era judeu e zeloso na lei, estudioso. Então, certamente ele estava fazendo referência aqui a Israel, tá? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, tu, quem? Gentio, né? Os gentios ali em Roma. E tu, sendo oliveira brava, ou seja, de uma outra espécie, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Vamos por partes aqui. Então, foi enxertado. Você era diferente, não era para estar ali. Mas Deus, pela misericórdia, pegou e fez um enxerto aqui, colocou uma oliveira brava, que algumas traduções diz zambujeiro bravo, e enxertou na oliveira. Agora tornou participante. Ah, agora eu substituí. Não, não substituiu, agora tornou participante da raiz e da seiva. Da raiz dos patriarcas. Agora você é contado como filho de Abraão, sim, então você faz parte dessa raiz. E da seiva, ou seja, das alianças, das promessas do Senhor, você também começa a fazer parte disso também. Aí vem o grande conselho de Paulo aqui: não te glories contra os ramos, não te glories. Vejam que esse pensamento da substituição, que os gentios vieram para substituir os judeus nas promessas e nas alianças com Deus, já começou aonde? Começou aonde, gente? Olha, vejam aqui. Roma, os romanos já estavam se sentindo desta forma, achando que já vieram para substituir os judeus nas promessas. Olha, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, aí você está certo, né? Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Aí veja mais uma vez, ó, não te ensoberbeças, mas teme. Ó, não te glories, não te ensoberbeças, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Sim, eles serão reenxertados. No momento apropriado, sim, Deus vai restabelecer ali a sua aliança com este povo, vai restaurar o povo de Israel também. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, sim, vai reenxertá-los no momento certo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. É muito mais fácil eles serem enxertados do que os gentios, como nós, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Olha o mistério aqui. Olha o grande mistério. Para quê? Para que não sejais presumidos. Olha, não te glories, não te ensoberbeças, não sejais presumidos em vós mesmos. Olha que problemão que começou e nós trazemos até os dias de hoje. Nós, infelizmente, ouvimos isso no púlpito, né? Que nós, os gentios, a igreja dos gentios, substituiu Israel. As promessas não substituímos de jeito nenhum. Não sejam presumidos a este ponto, meu Deus do céu. Vamos lá. Que veio a endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, há um tempo. Deus está permitindo isso até que haja entrada a plenitude dos gentios. Há um tempo para isso. E depois, sim, eles serão reenxertados. Haverá restauração de Israel. E ele segue aqui. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Todo Israel será salvo. Sim, os judeus vão ser restaurados, serão restaurados com o seu Deus, e todo Israel será salvo. E podemos entender aqui os filhos da fé e os filhos de sangue, da descendência ali de sangue também, todo Israel será salvo. Que maravilha, este ensino aqui é maravilhoso de Paulo aos romanos. Aqui então foram os ramos, nós vimos que quem são os ramos, então, biblicamente,
Quem são os ramos? São os gentios que vão ser enxertados nesta grande árvore. Olha que conceito maravilhoso. E aqui segue o texto, os textos que nós vimos, a herança é perpétua. A terra prometida ali para Abraão e a sua descendência é uma promessa do Senhor para ser para sempre a terra ali para este povo. Existiu a antiga aliança, a primeira aliança, e o selo foi a Torá, as tábuas da lei que ficaram ali guardadas, inclusive na Arca da Aliança, porque tinham ali as representações da aliança de Deus para com o povo. Então as tábuas da lei faziam referência, então, a Torá era o selo, a Torá, a lei de Deus, era o selo para este povo, de que era um povo especial, propriedade particular de Deus, né? Então, o reino de sacerdotes, o reino de Deus feito por sacerdotes, porque o sacerdote ele é mediador entre Deus e os homens. Então, nós também seremos, nós lemos o texto ali em Isaías, nós também seremos esses mediadores entre Deus e a humanidade. As nações subirão ali para aprender a palavra de Deus, os caminhos, as veredas de Deus. Que maravilha, né? E a nova aliança também é irrevogável. Nós vimos ali em Jeremias a nova aliança e ela é irrevogável. E a nova aliança, ela imprime a lei na nossa mente e no nosso coração. E o selo continua sendo a Torá, continua sendo a lei, agora impressa na mente e no coração. Por quem? Pelo Espírito Santo. E nós alcançamos isso na pessoa do Senhor Jesus, na sua obra redentora ali na cruz. Nos deu acesso à nova aliança, ao Espírito Santo, que é dado a todo que pede, a todo que santifica e que se humilha, que se arrepende dos seus maus caminhos e se achega ao Senhor. Sim, o Senhor dá o do seu Espírito Santo a todos por meio do Senhor Jesus, por meio da obra redentora do Senhor Jesus. E agora nós vamos ler novamente o texto, agora já com o contexto de tudo aquilo que já aprendemos com o nosso estudo de hoje. Nós vamos entender ponto a ponto aqui esta parábola. Então vamos lá. O reino dos céus, do que se trata? Do reino messiânico. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Sim, um dia o Senhor Jesus semeou isto ali no coração de Abraão. Uma aliança, uma promessa foi feita ali a Abraão e a sua descendência e a sua semente, a descendência ali de Abraão, o qual é realmente a menor de todas as sementes, o menor de todos os povos. Nós vimos ali o próprio Senhor Deus falando isso, o menor de todos os povos, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma grande árvore. Sim, se tornará uma grande nação, se tornará a nação do grande rei, de sorte que vem as aves do céu, ou seja, os povos, as tribos, as outras nações do mundo, até os confins da terra, todos se prostrarão, todos se converterão ao Senhor e subirão até Jerusalém para aprender os caminhos e as veredas do Senhor, né? E se aninharão nos seus ramos, sim, terão seus ramos, os gentios que hoje nós já fazemos parte, também neste tempo aqui, no milênio, que é o reino dos céus, o reino messiânico, que é o milênio. Nós também fazemos parte, também seremos família de Deus neste momento, seremos ali sacerdotes e ministros do Senhor neste tempo aqui no milênio. Se aninharão nos seus ramos as nações, descansarão ali nos seus ramos. Sim, será o tempo de descanso. O milênio será o tempo de descanso. Descanso para a humanidade, para a terra. Não haverá o mal. Satanás estará preso. Não haverá mais o tentador. Não haverá maldade. Não haverá injustiça. Não haverá choro. Não haverá morte. Que maravilha, não é? Isto é o reino dos céus aqui na terra, o reino milenar, o reino do Messias. É isto, ó, do menor, do pequeno, ele fará grande, fará um milagre, se tornará grande, a ponto até de todas as outras nações subirem até esta nação, Jerusalém, a grande cidade ali, esta grande árvore, essa grande nação ali. E nós seremos um raminho
ali também faremos parte deste momento, desta grande árvore, desta grande nação. Que maravilha, não é? Que coisa mais linda! E agora nós conseguimos alcançar com profundidade esta parábola do Senhor Jesus e aprendemos com a própria Bíblia. A própria Bíblia nos ensinou e nos fez compreender com tamanha profundidade esta parábola. Que maravilha, não é? E assim terminamos o nosso estudo de hoje. Eu espero vocês no nosso próximo estudo e desejo de todo o meu coração que Deus abençoe vocês.